primeiro A e primeiro B, tudo bem? Hoje nós vamos aprender uma matéria nova de matemática, chama números ordinais. Vamos entender um pouco mais sobre esses números? Os números ordinais servem para classificar a ordem em algumas situações. Por exemplo, quando vocês apostam uma corrida e vocês ganham a corrida, vocês falam assim, eu ganhei em um lugar? Não, nós dizemos eu ganhei em primeiro lugar e você ganhou em segundo e você em terceiro, em quarto. Então, nós classificamos a ordem. A professora preparou um vídeo para vocês explicando algumas situações onde usamos números ordinais. Vamos ver juntos? É um vídeo bem legal. Depois nós retornamos, tá bom? Vamos lá? Olá! Tudo bem com você? Nossa aula de hoje é sobre os números ordinais. Os números ordinais fazem parte do conjunto dos números naturais e são aqueles que indicam a ordem ou posição dos elementos em uma sequência ou lista. Usamos os ordinais para estabelecer a ordem nas seguintes situações: indicar o primeiro dia de cada mês. Lembrando que essa regra vale apenas para o primeiro dia do mês, hein? A ordem das pessoas em uma fila. Opa! Furar a fila não vale, tá? Dos competidores em uma corrida. Das casas em uma rua. Dos andares de um prédio. E outras tantas situações. Para a escrita dos ordinais, colocamos estes símbolos após os números. Veja novamente a fila que as crianças fizeram na porta do cinema. Qual lugar da fila Sofia está ocupando? Isso mesmo! A Sofia está ocupando o primeiro lugar da fila. Neste caso, dizemos que ela é a primeira. Usamos este símbolo porque a Sofia é do gênero feminino. Já o Pedrinho está ocupando o segundo lugar. Ele é, então, o segundo da fila. Este é o símbolo usado quando nos referimos ao gênero masculino. Observe na tabela como é feita a leitura de alguns números ordinais. Na primeira coluna da tabela, temos os ordinais do primeiro ao nono. Eles são primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo e nono. Agora, veja como fazemos a leitura dos ordinais a partir do número 10, na segunda coluna da tabela. Nesse caso, ele é chamado de décimo. O seu seguinte é o 11º, e por aí vai. A partir do número 20, ou melhor, do 20º, seguimos o mesmo padrão. 21º, 22º, 23º, e assim por diante. Sabendo o nome dos ordinais a partir do 30º, como podem ver na terceira coluna da tabela, conseguimos fazer a leitura dos demais, que são 40º, 50º, 60º, 70º, 80º, 90º e 100º. Quer ver como isso funciona na prática? Voltando ao exemplo dos competidores na corrida. Você consegue descobrir em qual posição o Sr. Lobão está? Para isso, basta contar as posições desde o primeiro até ele. Sabemos, então, que são 8 posições, ou seja, o Sr. Lobão é o 8º. Não desista, Lobão! No caso dos andares de um prédio, funciona da mesma maneira. Em qual andar o Patusco está? Se contarmos os andares do primeiro até lá, descobrimos que são 23 andares. Ele está, então, no 23º andar. Viram só? É muito simples! Será que a fila para comprar pipoca está muito grande? Xiii, o filme vai começar! Até a próxima!
Viram que legal o vídeo? Ele nos mostrou algumas situações que nós podemos usar esses números ordinais. Agora vocês vão pegar o livro de matemática e abrir na página 108, tá bom? E nós vamos fazer alguns exercícios para praticar o uso desses números. Vamos lá? Crianças, então na página 108 nós temos primeiro e último. Nós temos a fila da cantina, igual vocês faziam lá na escola, lembra? O primeiro lugar da fila, quem é que está? Isso mesmo, o Lucas. O Lucas é o primeiro da fila, ele está na frente. A Yaci, nós podemos dizer que está em segundo lugar, certo? Ela está logo atrás do Lucas. Quem é que está atrás da Yaci? Vocês lembram os nomes dos personagens? Isso, o Mário, muito bem. E em quarto lugar, logo atrás do Mário, quem é? Muito bem, é a Ana. Ana, em quinto lugar está a Isabela e em sexto lugar é o Bruno. Eu posso dizer que Bruno está em sexto lugar ou que Bruno é o último da fila, certo? Eu posso dizer essas duas situações. Entenderam a ordem da fila? Nós usamos os números ordinais para dizer a ordem. Vamos para mais um exemplo? As crianças cruzarão a linha de chegada nesta ordem. Pinte de verde a camiseta de quem chegará primeiro. Quem está chegando primeiro, pessoal? Muito bem, a Ana. Eu vou pegar o lápis verde, ó. Vou pintar toda a camiseta da Ana de verde, com bastante capricho, tá bom? Pinte de vermelho a camiseta de quem chegará por último. Quem está chegando por último? A Isabela. Isso mesmo, eu vou pintar de que cor? Vermelho. Eu posso dizer que a Isabela está em último lugar ou que a Isabela chegou em terceiro, certo? Então, eu vou pintar toda a camiseta da Isabela de vermelho, certo? Vamos para o próximo exercício? Então, agora, na página 109, marque com um X a janela do último andar do prédio abaixo, certo? Então, a professora vai contar quantos andares tem o prédio. Vamos contar juntos? Primeiro andar, segundo andar, terceiro e quarto andar. O quarto andar é o último andar do prédio. Então, eu vou pegar o lápis preto de lição e fazer um X na janela do último andar. A professora não consegue fazer o X certinho, porque eu não estou com lápis, tá bom? Mas vocês vão fazer com lápis preto de lição o X bem certinho, tá? Então, os números ordinais, eles indicam ordem, certo? Se eu colocar apenas o número 1, eu leio 1. Se eu colocar o 1 com a bolinha e o tracinho embaixo, como vocês fazem o primeiro ano A, primeiro ano B, ele indica que é um número ordinal, certo? Então, vamos lá. Aprendendo. Venci a gincana. Quem está em primeiro lugar? Muito bem, o Lucas. O Mário ficou em segundo lugar. E a Yaci em terceiro, certo? Página 110, nós vamos praticar um pouquinho mais, tá bom? Observe abaixo os 5 carros bem classificados em uma corrida. Então, nós temos 5 carros. Pinte de vermelho o carro que está em primeiro lugar. Então, a professora vai aqui, ó, só fazer um risquinho, tá, pessoal? Que a professora não consegue pintar aqui. Então, quem está em primeiro lugar? O primeiro carrinho, certo? Que está em primeiro lugar. Então, eu vou pintar todo o carrinho de vermelho. Pinte de amarelo o carro que está em terceiro lugar. Então, vocês percebam que não está na ordem. A letra B está dizendo pinte de amarelo o carro que está em terceiro lugar.
Então, aqui de vermelho tem o primeiro. O segundo eu não vou pintar. Eu vou pintar de amarelo o terceiro, certo? Terceira professora pintando o carrinho. Agora eu vou pegar o lápis verde. Letra C. Pinte de verde o carro que está em quarto lugar. Primeiro eu pintei de vermelho, o segundo eu não pintei ainda. Terceiro de amarelo, o quarto eu vou pintar de verde. Muito bem. Letra D. Pinte com um amarelo mais escuro. Estão vendo? Parece um mostarda. O carro que está em segundo lugar. Então, agora sim eu vou pintar o segundo. O primeiro está de vermelho, o segundo eu não pintei ainda. Eu vou pintar com um amarelo mais escuro. Tá bom? Muito bem. O último carrinho eu vou pintar de azul. O quinto carrinho, pinte de azul. Então, vamos lá. Primeiro de vermelho, segundo com amarelo mais escuro, o terceiro um amarelo mais claro, o quarto está de verde e o quinto carrinho eu vou pintar de azul. A professora vai estar prestando atenção no capricho de vocês, tá bom? Então, pinte bem bonitinho os carrinhos aí. Então, o próximo exercício da página 110 é caminhos. E a Ci, estão vendo a Yaci aí toda feliz? Foi ao mercado. Veja o caminho que ela fez. Então, a Yaci está toda feliz. Esse pontilhado é o caminho que a Yaci fez para chegar até o mercado. Estão vendo? O final do pontilhado é o mercado. Indique o caminho mais curto que a Yaci poderia ter feito para chegar ao mercado. Vocês estão vendo o caminho que a Yaci fez? Ela deu toda uma volta aí, ó, no quarteirão da pracinha, onde está cheio de árvores, para depois chegar no mercado. Então, a professora vai deixar esse desafio para vocês. Eu quero ver o caminho mais curto e quem consegue fazer o caminho mais curto aí para a Yaci chegar direto no mercado, sem dar toda essa volta que ela deu. Tá bom? Página 111. Então, na página 111, o robô representado abaixo só se movimenta sobre as linhas do chão. Veja o caminho que ele fez para pegar a sua ferramenta. Então, nós temos o robô e as setinhas azuis indicam o caminho até a ferramenta. Nós temos mais um desafio, fazer um caminho mais curto do que o robô fez. Então, vocês vão fazer setinhas com lápis de lição, cada um vai fazer o seu caminho. Um caminho curto até a ferramenta, tá bom? Próximo. Alan e Beatriz fizeram o mesmo caminho para ir ao pet shopping. Da farmácia ao pet shopping, Alan deu 8 passos. Olha os passos de Alan. Tá? Da Beatriz. Da farmácia ao pet shopping, Beatriz deu 5 passos. Mas o caminho era igual. Por que Beatriz deu 5 passos e o Alan deu 8? Alguém consegue explicar? Isso, porque os passos de Alan é menor do que os passos de Beatriz. Beatriz é adulta, né? Ela tem as pernas maiores, então os passos delas são mais largos. E os passos de Alan é mais curto. Então, Beatriz deu menos passos por isso, certo? Então, a nossa aula de números ordinais é essa. Façam os exercícios bem caprichados, tá bom? Façam os desafios e eu quero ver quem vai pintar bem bonito. Ó, um beijo grande e fiquem com Deus!